Bom, então vamos à história contemporânea do Brasil. Pegando ontem, o governo fez uma festa pelos 100 dias, né, uma festa bem de propaganda, de publicidade, e como toda festa, depois dela vem a ressaca. E hoje veio a ressaca do FMI, dizendo que o Brasil não vai crescer o que estava esperando. Reduziu o crescimento deste ano para, vejam só, 0,9%, menos de 1%. Só para lembrar, no ano passado o Brasil cresceu quase 3%, 2,9%. Ou seja, despencou. Em pouquíssimo tempo a previsão é de queda na produção. E o presidente da República, ao saber das previsões do FMI, ainda disse o seguinte: o importante é que a gente faça diferente daquilo que eles falam. Aí eu fico lembrando o que certa vez me disse o ex-ministro Almir Pazianotto, que foi advogado do PT, aliás, do Sindicato dos Metalúrgicos, quando Lula presidiu o sindicato. Ele me disse, olha, ele tem uma raiva danada de quem tem diploma de curso superior e quer fazer recomendações técnicas, né, de gente que estudou a vida toda. Ele não gosta, como não gostou da previsão do FMI. Bom, pelo menos nós temos um número bom aí na inflação de março, né? Porque o perigo era ter estagflação, ou seja, a produção caindo, o PIB caindo e a inflação subindo. A previsão de fevereiro dos 12 anos anteriores, aliás, previsão não, uma constatação da inflação dos últimos 12 meses em fevereiro, estava em 5,6%. É bom a gente lembrar que a meta é 3,25%. Só que agora, em março, com o comportamento dos preços, os últimos 12 meses ficaram em 4,65%. Já está dentro do aceitado pela meta, que vai até 4,75%. Está dentro da tolerância. Pelo menos essa é uma notícia que cria uma boa expectativa, pelo menos quanto à inflação. Quanto ao PIB, é o que está dizendo o FMI. Bom, e a propósito, hoje de manhã, conversando ao vivo com os meus companheiros da Rádio Guaíba de Porto Alegre, eles me perguntaram quais são as chances de um impeachment de Lula. Ou seja, em 100 dias já está se falando em impeachment. Entraram 7 pedidos de impeachment, 3 já foram para o arquivo. O maior deles foi do fim de março, 33 deputados assinaram, né? E qual é a possibilidade? Impeachment é um julgamento político. O Jânio Quadros me disse que deu as costas para o Congresso, acabou renunciando. Se ele não tivesse renunciado, acabaria sendo impedido de continuar a governar, porque deu as costas para o Congresso. O Collor também se manteve distante do Congresso e acabou perdendo o mandato, né? Dilma, a mesma coisa, era criticada até pelo PT. Por quê? Porque não convivia com o Congresso. Onde é que eu quero chegar? É que hoje em dia tem gente que não está satisfeita, inclusive dentro do PT, com a administração política do ministro político Alexandre Padilha, nem do gabinete civil Rui Costa. Há queixas. E se a gente olhar o resultado das eleições para deputado e senador, a gente está vendo que a Câmara e o Senado têm uma maioria fácil de direita. Então, Lula tem que tomar muito cuidado e tratar muito bem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele tem na mão a agenda, ele pode botar para votar um desses pedidos de impeachment. Essa é a questão, né? É por isso que o presidente Lula, a ex-presidente Dilma odeiam tanto Michel Temer, né? Substituiu, mas o ódio se espalha sobre o presidente da Câmara, né? Que acabou incluído aí no Lava Jato e tal, né?
mas foi o presidente da Câmara que botou na agenda. Como Rodrigo Pacheco não põe na agenda de votação os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Tá muito na mão de um só, nas duas casas, essas questões, né? Fica quase um autoritarismo, um arbítrio de um poder numa pessoa. Não tem nada a ver com o Congresso Nacional, que é o poder dividido entre todos, né? Bom, eu falei em Supremo. Lewandowski está se aposentando um mês antes da aposentadoria obrigatória dele, quando faz 75 anos em maio. Ficou todo mundo perguntando o que foi que houve. Por quê essa antecipação em um mês? Até hoje ninguém entendeu por que Joaquim Barbosa caiu fora do Supremo. Renunciou. Ele poderia ficar até 75 anos de idade, né? Eu tenho a impressão que ele não tinha 50 quando renunciou. Não lembro bem. Mas, enfim, por quê? Aí ele explicou que por exigências da atividade acadêmica. Mas de uma hora para outra. Até agora ele teve a tal atividade acadêmica e de uma hora para outra houve uma exigência maior. Aliás, na atividade acadêmica ele vai passar o resto da vida tendo que explicar o que foi que ele fez com o artigo 52 da Constituição no seu parágrafo único no julgamento de Dilma, que ele presidiu no Senado. Porque lá está escrito, eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma palavra, lá está escrito no parágrafo único, né, sobre a condenação do presidente da República por um julgamento com no mínimo 2/3 dos senadores, limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Mas ela não foi inabilitada por 8 anos para o exercício de função pública. Por quê? Porque vai ter que explicar na academia, principalmente, nos cursos de direito. Vai ter que explicar. Porque a gente lê na Constituição que é mandatória, está mandando que seja assim. Ninguém pode alterar a não ser por uma emenda constitucional, que precisa passar pela Câmara e pelo Senado em 2 votações, né, de 3/5 ou de 60% dos votos. No entanto, foi ali assim, no chute, né? De repente, vai ter que explicar. Até hoje ninguém entendeu isso. Bom, gente, aí tem uma outra coisa. Ele está saindo e deixando Sérgio Moro, que é senador agora, mas numa acusação do tempo em que ele era juiz de primeira instância, no Supremo. Como assim? A acusação daquele advogado Tacla Duran, de que ele e Dallagnol estavam fazendo extorsão com o advogado e tal, né? É de novo a palavra do advogado, né? E o caso está no Supremo, e Lewandowski manteve o caso no Supremo, né, diante de um recurso de Sérgio Moro, dizendo: olha, a minha jurisdição não é o Supremo. Juízes federais são julgados pelos tribunais regionais federais, né? É estranho isso. Mas, enfim, tem tanta gente no Supremo, que é da primeira instância, eu estou dizendo tanta gente mesmo, aí umas quase 2.000 pessoas. Como explicar isso? Eu não sei. Não sei se quem é o Rui Barbosa que vai explicar uma coisa dessas. Bom, eu estou vendo declarações do ministro da Justiça. Ele está apertando as plataformas de redes sociais, porque ele pensa que são as redes sociais e as plataformas que provocam ataques às escolas. É para fugir da solução real, da causa real, que eu tenho falado com vocês aqui, que é a estrutura legal e judiciária do país. São as leis. São as leis que protegem o criminoso. Eu já demonstrei aqui, vocês sabem disso.
protegem o criminoso, portanto, estimulam um crime. Quando a lei deveria ser desestimulante, dissuasória, para impedir que a mentalidade que esteja destinada ao crime, que essa mentalidade não ache que é fácil, né? Que o crime compensa, porque muita gente diz, não, eu troco 3 anos de prisão por 10 milhões, por 1 milhão, por 5 milhões que eu mantive escondido depois que eu roubei, ou que eu dei um golpe, eu fui estelionatário, eu recebi propina. Né? É isso. São as leis que... Então, o que nós temos aqui, o crime compensa e a tendência é a impunidade. Né? Impunidade, claro, à exceção do crime de opinião. Do Porto, Portugal, Alexandre Garcia.